Bom dia, irmãos da Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor, em comemoração aos 43 anos de fundação da Mestre. Hoje nós vamos ter a alegria de ter como orador um de seus fundadores, Noivaldo de Quadros, um irmão muito abnegado, que sempre nos auxiliou na Messe e continua seus trabalhos no Ildefonso Correia, em Curitiba. Nós nos conhecemos há 44 anos atrás, onde tivemos a alegria de, junto com ele e com mais amigos, fundar a Mestre de Amor. Uma pessoa muito querida por todos e que sempre está pronto a ajudar a todo mundo que precisa. Então, nossa alegria em apresentá-lo brevemente para esta palestra. Seja bem-vindo, irmão. Olá, queridos amigos, uma alegria muito grande estarmos juntos neste mês de aniversário da Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor. Eu agradeço muito pela honra de ser convidado para fazer uma singela exposição neste mês, nas comemorações do 43º aniversário da fundação desta casa, que é uma bênção no seio da cidade de Ponta Grossa. Vamos então rogar a Deus, nosso Pai, inteligência suprema, a Jesus, nosso irmão e mestre, as bênçãos do alto, o amparo da espiritualidade superior, para que tudo transcorra em clima de paz e harmonia e de bom aproveitamento para todos nós. Ampara-nos a todos e permite que nós tenhamos as intuições necessárias para discorrer sobre a mensagem desta manhã. Muito obrigado, querido Pai. Eu quero agradecer o convite feito pelo Sérgio Batista e pelo presidente atual da casa, Antônio Jair dos Santos, para aqui estarmos, dizer da minha alegria e verificar que a Casa Mestre de Amor tem uma influência muito grande sobre a vida de todos nós, e em especial sobre a vida de muitas pessoas que residem ali, na Vila Pompeu, na Vila Cristina, hoje Vila Eugenberg, e nós vimos um pouco da história da Messe contada aqui no sábado passado, numa excelente exposição da nossa querida irmã Ângela. Então, aqueles que não assistiram ainda, convido para irem lá no canal da Messe de Amor e assistir a palestra que a Ângela fez. Como o mês de maio é o mês das mães, é o mês das noivas, é o mês considerado também da família, nós escolhemos aqui um tema relacionado à família. E é esse que tem o título aqui no rodapé, o Templo da Convivência Conjugal. Muito já se falou sobre a família, mas nunca é demais falar, porque ela é o pilar da sociedade, podemos dizer que é uma das vigas mestras da humanidade. Então nós vamos começar falando um pouquinho a respeito de que no começo, nessa fase de namoro, tudo é magia, tudo é encantamento, tudo é maravilhoso, o mundo é cor-de-rosa, e a gente quer sempre saber do nosso ser amado, o que ela está fazendo, o que ela está pensando, será que está pensando em mim, será que ela me ama? E a gente não enxerga defeitos no ser que nós escolhemos
e achamos então que vai ser para sempre, não é? E, claro, conta também esta relação com uma ajudinha, muitas vezes, dos espíritos que estão lá para nascer, que serão, quem sabe, os filhos desse casal, dessa união, e que ficam ali também, torcendo, vibrando e procurando auxiliar para que esta união se concretize, né? Então, nós não encontramos defeito nenhum no outro parceiro, ou se encontramos, achamos que vai ser muito fácil, que ele vai mudar, né? Que nós vamos conseguir modificá-lo. Então, essa fase do namoro é maravilhosa e muita gente acaba dizendo até que essa é a melhor fase do casamento, é a fase do namoro e do noivado. A gente se apaixona e, embora alguns digam que a paixão tem prazo de validade, ele é um sentimento que despeja muita ocitocina, muitos hormônios no nosso organismo e nos faz com que nos sintamos muito bem. E aí, Chico Xavier, no livro Luz no Lar, vem dizer que o casamento, ou que o lar, é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamo-nos para a vida com todos. Seremos lá fora o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Muito bem, então é no lar, nesse templo familiar, que todos nós começamos no lar pelo papel de filho, né? Nós primeiro somos filhos e depois aquilo que nós aprendemos ali é que nós transportamos para a família, que nós vamos formar mais tarde. Então, nesse texto, Francisco Cândido Xavier fala sobre que é o coração do organismo social e chama de templo. Por que o templo? Como nós vamos ver, este local é sem dúvida um local sagrado. E nesse templo, ele diz, é que nós nos preparamos, não é, para a vida lá fora. Ali é que começa a nossa missão no mundo. Que missão será essa? Os Espíritos já dizem que todos nós que aqui estamos na Terra, nós temos uma missão, grande ou pequena. Muitas vezes ela é anônima. Nós passamos pela Terra, nascemos e morremos, sem saber exatamente qual é a nossa missão. Mas, enquanto isso, a vida vai se desenrolando e nós vamos tendo os papéis de filho, de esposo, de irmão, de pai. Então, essa é a nossa missão, né? Que muitas vezes nós ficamos procurando, mas é essa que nós estamos exercendo, né? E que lá fora de casa, então, nós somos o reflexo do que somos na nossa intimidade. Nós queremos muitas vezes saber qual é a nossa missão e passamos a vida procurando, enquanto isso a vida está acontecendo. Eu tenho uma amiga que mora no estado de São Paulo, ela não é espírita, ela é da igreja luterana, por sinal. Uma amiga muito querida, ela se casou, formou-se psicóloga, tinha clínica até no consultório de psicologia, e a vida transcorria muito bem, era uma família abastada. E quando tinha por volta de 40 anos, o seu marido teve um AVC, e ele ficou numa cadeira de rodas, ou melhor, ficou praticamente em estado vegetativo. E a partir dali, ela, muito jovem ainda, com os filhos pequenos, passou a ser mãe não só dos seus filhos, como também do seu marido, ajudando-o em tudo. Deixou da sua profissão e se tornou a enfermeira, a mãe do seu próprio marido, que praticamente estava numa vida, como eu já disse, assim, extremamente limitada. E passaram-se 20 anos, ela trabalhando dentro de casa, atendendo do marido, não só do marido, como depois até do pai, que se tornou viúvo e também dependia muito dela. Tanto o marido como o pai só queriam que ela os atendesse, né? Mesmo que eles pudessem ter serviçais, pessoas que atendessem, mas
ela era requisitada. E ela passou a vida toda e agora, no ano passado, ela descobriu um câncer de esôfago e ela está se tratando. Esteve até internada agora recentemente, passou 50 dias na UTI. E eu e minha esposa temos conversado bastante com ela e procurado ajudá-la nesse momento. E ela tem perguntado qual o sentido da minha vida, né? Em outras palavras, que missão eu vim fazer aqui? E a gente, não sou psicólogo, né? A gente tem que tomar cuidado com as palavras, mas procura confortá-la, procura... Então eu digo que, de acordo com a doutrina espírita, talvez se ela soubesse dessa missão que ela teria, ela nem tivesse se casado. Mas a missão dela foi doar-se, doar-se, doar-se para a família, para a criação dos filhos, que hoje já são casados e têm a vida deles, para o seu marido, para o seu pai, que ela ama tanto. Ele faleceu no ano passado. E ela teve uma vida muito bonita, ela como esposa, como mãe, né? Uma vida difícil, de renúncias, de muitas dores. Agora ela que está precisando ser cuidada, mas uma vida maravilhosa. E ela vai perceber isso, né? Porque esses que se doam como ela fez, são aqueles que tiveram uma grande missão na Terra, embora nem soubessem disso, e que na espiritualidade tem um salto quântico na sua evolução. Então a gente tem conversado bastante com ela, procurado ajudá-la. Ela está com auxílio agora de psicólogos e psiquiatras, mas mostrando como a vida tem as suas surpresas, as suas dificuldades, mas que ela conseguiu fazer bem o papel que, antes da reencarnação, ela talvez tenha escolhido. Nós somos responsáveis pela psicosfera do nosso lar. O Espírito Joanes, no livro Para Uso Diário, diz isso. Nós somos aqueles que temos que cuidar muito, porque a psicosfera do nosso lar, ela é muito tênue. Às vezes, as palavras que a gente fala de agressão, os gritos, os insultos, porque a gente tem muita facilidade para criticar, para insultar, para erguer a voz. Nós temos uma dificuldade muito grande para elogiar, para falar palavras de ternura, palavras de acalanto. Então, nós temos que cuidar muito, porque a psicosfera do nosso lar é a psicosfera onde nós vivemos. E nós podemos ajudar a sanear essa atmosfera, essa psicosfera, ou podemos ajudar também a contaminá-la. E elogiar o outro. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que até nós debatemos sobre ela na semana passada, lá no nosso Evangelho no Lar Online, que a gente realiza no centro que eu atualmente frequento, aqui em Curitiba, que é o Ildefonso Correia, que dizia que nós devemos ter a abnegação de ressaltar as qualidades do outro, que poderiam eventualmente nos eclipsar, né? Mas ressaltar as qualidades do outro. E nós temos uma dificuldade muito grande para valorizar o outro. Nós procuramos encontrar os defeitos do outro para que nós possamos subir de importância. Isso demonstra o nosso egoísmo, né? As nossas dificuldades. Então, Raul Teixeira fala no programa Vida e Valores, um tema muito interessante que vocês podem encontrar lá na internet, que tem o título Perturbações Espirituais no Lar. E então ele nesse vídeo, que tem mais ou menos 20 minutos, ele nos orienta como fazer para que a gente seja mais vigilante, porque em geral nós somos sim influenciados pela espiritualidade o tempo todo. E quando eles não conseguem atingir aqueles que estão mais vigilantes, eles pegam aqueles que estão mais distraídos para influenciá-los e para dificultar, então, a boa convivência no lar. O Espírito Teresa de Brito também nos fala no livro Vereda Familiar, que nós temos que cuidar muito
com tudo aquilo que penetra na nossa casa. Nós temos que cuidar, porque até os ambientes fluídicos são atacados, não é? Quando a gente recebe pessoas que vêm lá para as festas, com algazarra, com bebedeiras, com fumando, né? Com esses hábitos que trazem e que empestam também o clima do nosso lar. Então, nada que impeça que a gente faça, né, as comemorações que a gente queira, mas cuidar disso, cuidar para não usar bebidas alcoólicas, cuidar para não manchar o templo da nossa família, não é? E sempre que a gente fizer alguma atividade que traga as pessoas de fora, pessoas muitas vezes desconhecidas, que a gente ore antes e ore depois, para manter essa ambientação fluídica melhor possível, né? Porque senão desarmoniza as defesas da família e aí pode ser que ali comecem então os mal-entendidos. Sueli Caldas Schubert, ela conta no livro Obsessão e Desobsessão que numa das sessões mediúnicas em que ela participava, manifestou-se um grupo de espíritos desencarnados, todos entre 15 e 20 anos de idade, e uma das meninas de 17 anos foi a porta-voz desse grupo, dizendo-se que eles eram os chamados meninos de rua na espiritualidade, e que eles andavam por aí ao léu e gostavam de entrar nas casas que estivessem com as portas abertas e se refestelar no sofá, e ali eles promoviam toda sorte de desordem e influenciando as pessoas para as brigas e tudo mais. E o faziam exatamente por um desejo de que também não é uma certa despreocupação com o bem-estar das famílias. E esse encontrar as portas abertas, eles queriam dizer que eram as portas espirituais da família, né, daquela casa. Então, eram também infelizes, né, espíritos que daí foram orientados, né, explicado para eles o mal que eles podiam fazer para as famílias. Mas então, veja só, quando a nossa casa não se cuida de ter essas defesas espirituais, está à mercê desses espíritos infelizes que pululam por aí procurando o local, então, onde eles possam trazer as suas influências maléficas, né? Outra coisa, no ambiente do lar, né, que a gente procure estar presente, que a gente procure estar com os nossos filhos, que os pais não sejam os pais nem superprotetores, nem aqueles pais que mesmo estando ali estão ausentes, sempre ligados no seu celular, nos seus programas, e esquecidos de conviver com os filhos, do diálogo com o cônjuge e com os filhos, né? Porque tudo isso também vai moldando o caráter do filho. E se a gente não cuida disso, é aquele planejamento tradicional. Os nossos filhos serão os cônjuges do futuro, eles também vão perpetuar essa espécie de distanciamento da família. Também não terão o hábito de conversar, não criarão esse hábito de debater de forma saudável as questões da família, não desenvolverão os verdadeiros valores, né? E nós temos que perceber que, mesmo os filhos pequenos, eles já sentem a energia do ambiente. Se a coisa está boa, se não está, se o pai ou a mãe estão bem, né? Então, muitas vezes é aí que começa a desestrutura do lar. O lar se desestrutura por conta dessas pequenas falta de cuidado que a gente tem para manter a boa atmosfera fluídica do nosso lar. E, claro, a desestrutura da sociedade começa na desestrutura do lar. No Livro dos Espíritos, na questão 696, Kardec tem uma nota em que ele diz que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna
e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Então, nós pegamos esse recorte para lembrar que sim, não é? Há tanta facilidade hoje, né, de encontros entre os jovens pelos aplicativos, eles se encontram, eles têm acabam ficando e depois se separam, e muitos deles não querem casar. Então dá a impressão que o casamento está mesmo fora de moda. Porém, já nos disseram os espíritos, na questão 701 do Livro dos Espíritos, que a poligamia ela tende a desaparecer, porque ela trata apenas da satisfação sexual, né, da sensualidade, mas não da afeição real. Então chega um momento que mesmo a poligamia também enjoa, causa o vazio, causa a depressão e é necessário procurar aquela afeição real. Né? Então, o casamento é, sim, um progresso na marcha da humanidade. E a estatística mesmo mostra que, conquanto todas essas facilidades dessas uniões casuais e passageiras, o número de uniões conjugais tem aumentado, tem aumentado. E em condições diversas, como Kardec disse, né, de acordo então com as exigências e costumes de cada povo, de cada século, mas é um progresso para a humanidade e um golpe fatal no egoísmo, porque a gente tem que abrir mão, renunciar a muitas coisas, como no caso dessa amiga minha lá, que mora no interior do estado de São Paulo, que eu mencionei há pouco, que ela renunciou a função que ela teve depois, né, como que ela tinha como psicóloga, para se tornar, então, a atendente dos filhos, do marido, do pai. E hoje nós temos várias formas de casamento e novas também configurações familiares. Então, são as famílias homoafetivas, né? São as famílias de pai ou mãe solteiros, são aqueles também que vivem em grupos de irmãos, ou são as avós que criam os netos, são aqueles que preferem viver também solitários. Né? Tem muitos celibatos que são escolhidos exatamente porque a pessoa veio para prestar grandes serviços à humanidade. É o caso do nosso Chico Xavier, da Irmã Dulce, de Divaldo Franco, de Raul Teixeira. De outras vezes, a pessoa até procura, mas não encontra parceiro, né? Então vive solitários, ou depois de uma viuvez e tudo mais. Então, aí são várias as configurações familiares que nós temos hoje. Mas, quando duas almas se unem sob a bênção do amor, essa sublime energia criadora que se movimenta em todo ser humano, chamada energia sexual, estabelece a união, ou melhor, estabelece a nutrição hormonopsíquica do casal, ocasião em que se diz simbolicamente que os dois se tornam uma só carne. Então, esse trecho é do Espírito Camilo, que eu estou lendo aqui, do livro Desafios da Educação, psicografia de José Raul Teixeira. Então, quando duas almas se unem sob a bênção do amor, o casal, né, que hoje, indistintamente, esse casal, nós sabemos das realidades que a sociedade vive. Então, qualquer que seja esse casal. Então, estabelece-se uma sublime energia criadora, que é essa energia sexual. Que ela não é só para as relações sexuais, mas ela é uma energia criadora que dá força a esse casal, do qual ele se nutre, então, hormonopsiquicamente. Veja só, é uma troca de hormônios e é uma troca de energia fluídica e psíquica. Por isso que, como Camilo diz aqui, se fala simbolicamente que os dois se tornam uma só carne.
É bem verdade que quando essa dupla, né, essas duas almas se procuram, talvez o que chame primeiro a atenção seja a beleza, a atração física. E mais tarde é que, com o tempo, essa energia sexual, né, ela tem os seus derivativos. Ela origina daí a cumplicidade, a cooperação, a amizade, e muitas uniões perduram por décadas e décadas, baseada então em tudo isso que são os sentimentos derivados dessa energia criadora. Quem sabe lá para frente, já quando estão os cabelinhos brancos, ou mesmo sem cabelo, né? Então talvez já não exista mais aquela magia, aquele encantamento, aquela fantasia, aquela coisa que havia no namoro, né? Aquela verdadeira cegueira do namoro. Mas, sem dúvida que persiste daí esses laços da convivência, né? E essa troca hormonal é muito importante, porque ela nutre o casal. Mesmo que não haja mais as relações físicas, como acontece em muitos daqueles que já não podem mais tê-lo, seja por qualquer impossibilidade física, mas continua a troca hormonal da ternura, da convivência, do companheirismo, do carinho, da palavra boa. Então, essa energia sexual é uma energia criadora que pode, de qualquer maneira, existir esse companheirismo. E em outras pessoas também, que não têm esse parceiro também, mas que pode canalizar para grandes feitos, né? Como no caso dessas pessoas que eu mencionei, que apesar do celibato, eles se dedicam única e exclusivamente para a humanidade. Então, queridos amigos, vou ler também aqui do Espírito Camilo, uma outra passagem que é do livro Desafios da Educação. Enquanto reencarnados na Terra, os espíritos, na sua quase totalidade, necessitam dessas experiências, sob risco de enfermarem psicologicamente, espiritualmente, quando não ofertam nem recebem esses néctares da vida. Néctares, né, de néctar. Daí, o egoísta afetivo, ele ser um verdadeiro sonegador de energias da vida, mostrando-se por isso sempre enfermo, fechado no seu casulo, sempre neurótico ou padecendo de mais graves mazelas. Então veja só, a finalidade do casamento tem isso também, né? É haver essa troca energética, hormonal, psíquica, essas experiências. E quando os espíritos não recebem, eles correm o risco de enfermar psicologicamente, porque são os néctares da vida. Então, muitas vezes existe o casamento, mas um dos cônjuges sonega ao outro. Então, é um egoísta afetivo, um sonegador de energias da vida. Fica sempre fechado ali no seu casulo, na sua caverna, neurótico, né? Então, padecendo de outras enfermidades. Então, o que Camilo nos alerta aqui é que muitas vezes o esfriamento da relação do esposo, da esposa ou dos companheiros, né, pode levar o outro a se enfermar. Quando aquele cônjuge esquece do beijo, do carinho, do bilhete deixado no espelho do banheiro, né, do toque, porque muitos precisam disso, né? Há as diferentes linguagens do amor. Tem uns que não gostam, mas tem outros que gostam e precisam disso. Dos elogios, da admiração, das flores, do bombom sonho de valsa, né, que a gente pode deixar ali furtivamente ali na gaveta da cômoda. Então, vejam só, então são as energias que a gente está trocando. E quando há esse esfriamento da relação, a gente passa, ou o cônjuge que faz isso acaba sendo um sonegador de energias, faz com que o outro até chegue a adoecer, né?
primeiro adoece se sentindo, nossa, será que ele não gosta mais de mim? Será que eu estou feia, estou assim? Né? Muitas vezes acaba aí caindo em depressão e às vezes até em outras doenças mais graves. Então são essas as lesões afetivas que permanecem, né, que acontecem, mesmo que o casal permaneça junto. Essas são as questões que acontecem. De outras vezes, o cônjuge tem uma religião e o outro tem outra, ou não tem nenhuma. E a gente quer que o nosso cônjuge tenha a mesma religião que a gente, né? Então me faz lembrar daquela mulher que foi uma vez conversar com o Chico Xavier e falou, mas Chico, tudo que eu queria é que meu marido se tornasse espírita. E o Chico perguntou, mas ele é um bom marido? É. Ele é trabalhador? É. Ele trata bem você? Trata. Mas então, minha filha, então, se é assim, não queira mudá-lo, deixe ele na religião dele. Então nós temos que lembrar disso, né? Não queremos forçar ninguém, respeitar o momento espiritual de cada um, né? Tem flores de inverno, tem flores de verão, tem flores que só florescem na primavera, mas todas são flores, né? De diversos perfumes e cores, em perfeita harmonia. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem, ali no capítulo 25, item 11, que ele diz, não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Então, queridos amigos, vamos lembrar disto, né? A brandura, o poder que tem, então, a brandura, a ternura, né? É um poder muito grande, muito maior do que nós podemos imaginar. O espírito Diógenes, famoso filósofo que viveu na Grécia, que procurava o homem pelas suas qualidades e que, quando ele estava na Terra, ele procurava o homem, então, pela sua coragem, pela sua ousadia, pelo poder sobre os homens, pela inteligência, pela razão. Ele foi evocado e trouxe uma mensagem que Kardec colocou na Revista Espírita de janeiro de 1859, e dizendo que ele hoje vivia num outro mundo, num outro orbe, por certo, mais adiantado do que a Terra. E aí, ao perguntar se lá neste mundo ele também procurava o homem ousado, corajoso, com poder sobre os outros pela inteligência, ele diz que não. Que nesse outro mundo, o que distingue os espíritos e os eleva na hierarquia é a abnegação, a doçura e o poder sobre os homens pelo coração. Então veja só, acredito então que esta mensagem é muito importante para nos lembrar que o sentimento tem prevalência sobre a razão, sobre a intelectualidade, nestes mundos mais evoluídos. Então vamos também lembrar, queridos amigos, que aqui na Terra nós não podemos querer ter o casamento perfeito, a união perfeita, né? Porque aqueles que são mais perfeccionistas desejam o casamento perfeito, ficam só encontrando as dificuldades da sua união, do seu casamento. Não valorizam tanto os pontos de afinidade, os pontos bons, mas como querer um casamento perfeito na Terra de duas almas imperfeitas, num mundo que é imperfeito? Então é preciso que a gente mate, né, esse amor idealizado para viver com o amor real, e aproveitar o néctar da nossa relação, né, mesmo que ela seja imperfeita. É verdade que muitos podem dizer, poxa, mas e eu? Eu que vivo solteiro, eu que não tenho ninguém comigo? Então,
é o próprio Espírito Camilo que vem dizer que essas energias criadoras não são encontradas somente nos casais, mas estão presentes em todas as criaturas, assim que ela está também no gesto enternecido entre almas que se amam, independente de relações conjugais, independente de contatos genitais. Está lá no livro Desafios da Educação, que mostra então que ainda bem, né, que nós podemos nos nutrir de outras formas. Né? Como é bom a gente ter a nossa rede de contato, o grupo de amigos, seja lá no Centro Espírita, no grupo de WhatsApp, o pessoal da UNEC, né, da Mocidade Espírita, seja no nosso local de trabalho, na nossa igreja, se nós temos essa religião, no futebol, no grupo de amigos, no trabalho voluntário que a gente possa fazer. Nossa, são todas redes que a gente deve cultivar, né, de amizade, de relações, e que nos nutrem também hormonal e psiquicamente, porque a gente se afina, né, com algumas pessoas pelos gostos, pelas semelhanças, e isso nos traz um bem enorme. Já está lá no Evangelho aquela frase que diz: feliz daquele que tem o coração, né, daquele que encontra alguém que tem o coração que se afine com o seu. Então, é preciso a gente sorver mesmo esse néctar da vida, e os relacionamentos são essenciais para mantermos a nossa saúde mental. Então, tanto os relacionamentos dentro de casa, com o nosso parceiro, com o nosso filho, como também os relacionamentos fora do lar, né? Mesmo que a gente seja sozinho, ou seja sem cônjuge, ou sem companheiro, a gente pode fazer muitos círculos de amigos que de alguma forma suprem essa necessidade afetiva, né? Então ninguém está condenado a ser solitário se for solidário. Eu já vou me encaminhando aqui para o encerramento, mas só para dizer que antigamente era chamado de lar aquele local dentro das casas, na época dos romanos, em que se cultuavam os deuses, porque os romanos eles cultuavam muitos deuses, né? As divindades ligadas à natureza, ao tempo, ao fogo, aos protetores da colheita, aqueles que protegiam as caças. Então, isso era chamado de lar, de lares. Então, hoje a gente faz essa diferenciação entre casa, que é aquele conjunto material, seja de madeira, seja de tijolo, seja de pau a pique, seja um castelo. Essa é a casa, né? Onde a gente mora. E lar é o local, aquele local sagrado, né? Que guarda a história de uma família. Então, cabe-nos a todos lembrar que é tão sagrado o lar que até mesmo no mundo espiritual nós temos direito de montar um lar, como era esse que a dona Laura preparava para receber os seus filhos, né? No qual ela também recebeu André Luiz. E veja só, por isso que nós escolhemos esse título. É tão sagrado que ele é um templo, o templo da convivência conjugal. Então, lembremos, queridos amigos, neste mês de maio, mês em que se aniversaria a messe, em que a messe completa 43 anos de existência. Então, lembrando dos seus pioneiros, daqueles que iniciaram aquela tarefa nos remotos períodos em que a Vila Pompeu ainda era muito simples, não tinha asfalto, as pessoas tinham que vir no barro, não tinha luz, íamos às casas das pessoas atendidas, né, que eram choupanas, eram locais extremamente simples. Então, a messe foi se
crescendo e se modernizando juntamente com a cidade e com as melhorias de condições de vida das pessoas que estão ali. Então, nós já podemos dizer que estamos, quem sabe, que é na 4ª geração dos atendidos pela Messe. É uma maravilha. A gente lembra de Noêmia de Quadros, esse espírito elevado que procura sempre assistir todas as tarefas aqui da Messe. E lembremos que, ainda que a nossa casa seja simples, como é de muitos aqueles atendidos aqui na Messe, cabe-nos fazer dela um templo, um oásis, um refúgio, um local sagrado, para que ali nós possamos, então, ter um pedacinho do paraíso, para que ali nós possamos nos recolher em determinados momentos do dia e sentir as bênçãos da espiritualidade. Toda família tem um protetor, né? Nós precisamos ajudá-la a tornar esse ambiente o melhor possível. E se a sua casa não é esse santuário, não é esse lar, né, onde a gente pode cultuar a divindade, talvez não seja responsabilidade sua, mas façamos todo o possível para que ele tenha a melhor psicosfera possível. É verdade que entidades perturbadoras, né, investem negativamente sobre as famílias, aproveitando-se das nossas dificuldades, dos nossos temperamentos complicados, mas lembremos que todos nós temos protetores, né? Então, apelemos para o nosso anjo guardião, para o protetor da família, para que esteja sempre conosco, nos auxiliando a tornar o nosso lar essa bênção, não é? Porque, sem dúvida alguma, um dia quando nós mudarmos de área vibratória, né? Quando nós passarmos então para o lado de lá, e nós haveremos de apresentar ao Pai da Vida, junto com o nosso parceiro, com a nossa parceira, junto com aqueles que foram nossos filhos, aqueles que foram os nossos afetos aqui na Terra, né? Tudo quanto nós pudermos fazer e crescer juntos aqui neste planeta abençoado, né? Então, haveremos de apresentar isso ao Pai da Vida, honrando então esse programa de serviços com que o Criador nos brindou antes do nosso renascimento na carne, né? E esperamos que ele possa dizer: olha, servidor, foste fiel ao programa traçado, então receba as bênçãos, né, da missão cumprida. Porque será muito doloroso ouvir dizer: olha, não conseguiste cumprir o que foi programado, né? Volte e comece tudo de novo. Então, com a bênção da doutrina espírita, nós já temos esse entendimento, queridos irmãos, que a Messe possa continuar abençoando todos aqueles que passamos por aqui, todos aqueles que trabalhamos de alguma forma aqui, todos aqueles que até hoje atuam para minorar as dores e as dificuldades dos irmãos em carência material e muitas vezes em carência espiritual, que são atendidos neste posto de socorro, nessa maravilhosa extensão do plano espiritual, que é este local, a nossa querida Messe de Amor. Agradeço a todos pela oportunidade de estarmos juntos e rogamos ao Senhor da vida que nos abençoe a todos, que abençoe a todos os trabalhadores, que abençoe a todos os assistidos, que abençoe também aqueles que no plano espiritual cuidam, idealizam e planejam as atividades que se realizam aqui na Messe de Amor. Abençoa-nos a todos e permanece conosco, amigo Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, queridos amigos, e até uma próxima oportunidade. Continuemos prestigiando as demais atividades que neste mês a Messe tem
em comemoração aos seus 43 anos de existência. Salve a Messe de Amor. Muito obrigado.